Voltamos. Amém? Vamos continuar aqui a nossa aula. Como ser um líder com excelência? Bom, já li o versículo e já falei um pouquinho dele, da nossa recompensa, para nós não desistirmos. Ah, mas tá difícil, tia Val. Não desista. Ah, os pais não cooperam, tia Val. Não desista. Ah, o meu pastor, ele não valoriza tanto assim o ministério infantil. Não desista. Ah, e as pessoas criticam. Eu faço com maior amor. E aí, quando eu vejo a maioria das pessoas, a maioria dos pais, a maioria das pessoas ali criticaram o trabalho. Não desista. Não desista. Não desista. Sabe quantas vezes eu ouvi isso durante a minha trajetória? Não pare, não desista. Quantas vezes Deus usou pessoas num momento que eu estava a ponto de entregar tudo, de largar tudo, de falar não vou mais trabalhar, não vou mais fazer, não quero mais. E aí eu entrei num processo, Deus usou as pessoas para dizer, não pare, não desista. Foi eu que te coloquei aí. Fui eu que te coloquei aí. Não desista, não pare. Então eu quero dizer para você, tá, líder? Você que já tem um tempo de caminhada e às vezes já passou por tantas coisas. Se eu for falar para vocês tantas coisas que eu já passei, nós vamos ficar aqui, ó, nesse vídeo. Muitas coisas. Mas o Senhor sempre disse, não desista, não pare. Eu te coloquei aí, faça minha obra, eu tô cuidando. Então, para você, líder, que às vezes pensa em desistir, não pare, não desista. E para você que está iniciando, saiba, problemas vão vir, problemas vão se levantar. E eu quero dizer a mesma coisa para vocês. Não desista, não desista. Porque aquela pessoa que está de fora e vê o ministério infantil, e ver a tia toda lá bonita, uma roupa toda colorida, laço na cabeça, não é? Ver você ali toda... E às vezes quando chega também num culto e vê a decoração pronta, bola, não sei o quê, e às vezes pode achar assim, nossa, que coisa linda, glamouroso. E nós passamos por dificuldades, por problemas também. Mas o Senhor diz, não desista, faça o teu melhor. Teu melhor, dedique, seja um líder de excelência, que é onde nós vamos entrar agora. Como ser um líder com excelência? Primeira coisa, vamos colocar um slide aqui também, tá? A gente vai colocar lá no grupo para vocês. Primeira coisa, chamado. Primeira coisa que um líder precisa saber e entender, fui chamado por Deus. Fui chamado por Deus para este ministério. Primeira coisa, você precisa entender se você foi chamado por Deus para estar neste ministério. A partir do momento que você entenda que você é chamada por Deus, colocar na tua cabeça, bom, o Senhor me chamou. Você não vai desistir, você não vai parar. É o que eu falei. Se você tem chamado, entende o teu chamado, não é qualquer coisa que vai te parar. Não é qualquer coisa que vai te desanimar, não. Segunda coisa, presença de Deus. Então essas duas coisas estão bem ligadas, chamado e presença de Deus. Líder que quer trabalhar com excelência, ele busca a presença de Deus. Líder que tem chamado, busca a presença de Deus. E aí eu gosto muito da história de Moisés, porque Moisés era chamado e escolhido para uma missão, para uma obra. Moisés nasceu naquele tempo turbulento, todo mundo conhece a história, a gente não vou falar, né, explicar. Teve um processo dele, cresceu, e teve um processo dele ir para o deserto, fugido por um assassinato, e passou o seu tempo dele ali, né, conheceu aquela família, conheceu a sua esposa, mas chegou um momento, ele não sabia do seu chamado, mas Deus já tinha chamado, e o chamado dele, a missão dele, era tirar o povo de Israel da escravidão. Qual é o teu chamado? O Senhor te chamou para quê? Se você lidera criança, o Senhor te chamou para curar corações de crianças. O Senhor te chamou para
pregar a palavra para as crianças, para preencher o vazio das crianças, elas entenderem que só Jesus preenche o coração delas. Esse é o teu chamado. Mas para você conseguir fazer isso com as crianças, você precisa ter presença de Deus. Então Moisés, ali naquele momento da sarça ardente, todo mundo conhece, foi aquele momento onde ele ouviu a voz de Deus. E ali, naquele momento o Senhor disse para ele o que ele iria fazer, qual era a sua missão a cumprir. Então tudo mudou na vida de Moisés, porque naquele momento ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu o seu chamado. Então você precisa entender o chamado e buscar a presença de Deus. Líder de ministério infantil também ora, também faz jejum. Líder de ministério infantil estuda a palavra de Deus. Não é para contar a historinha da carochinha. Líder de ministério infantil ensina a palavra. As crianças têm sede da palavra. Você precisa ensinar o que está aqui. É a palavra de Deus. É ela que liberta, é ela que cura. É ela que liberta e cura. Então, tia de ministério infantil precisa ser cheia da presença de Deus. Líder de ministério infantil precisa ter chamado, entender o chamado e ser cheio da presença de Deus. A diferença, o que a gente tem visto em muitos líderes aí, eu falo de uma grande quantidade de líderes, tem muitos líderes que eu acompanho o trabalho, que eu amo, que eu admiro, que eu me inspiro. Não é errado eu me inspirar em algum líder, não é errado eu ver o exemplo daquele líder e falar, esse líder é diferente porque tem a presença de Deus. E tem muitos aí fazendo, tanto em liderança quanto em ministério itinerante, mas sem a presença de Deus. Então, precisamos buscar a presença de Deus. Líder precisa ter chamado, precisa ter presença de Deus, precisa ter amor. Amor. E esse amor é um amor como o de Deus para as nossas crianças. As crianças precisam ser amadas. Elas precisam ver, entender, sentir o teu amor por elas. Então, 3 coisas. Amor. 3 coisas que eu coloquei primeiro. Chamado. Presença de Deus. Amor. Esse amor é amor pela obra, amor por Deus. Se você entender o amor que Deus tem por você, o amor que Deus tem pelas crianças, se você amar Deus acima de todas as coisas, você vai amar as crianças, você vai entender o que Deus tem para você nas crianças. Não tem como líder de criança que não ama criança ficar em ministério infantil. Eu não tenho paciência nenhuma com criança. Tia, é complicado, você precisa trabalhar isso aí, tá? Você precisa trabalhar isso aí, porque você precisa ter amor por elas. Porque se você não tiver amor pelas crianças, como que você vai liderar crianças? Como que você vai, na próxima aula vamos falar disso, como que você vai pastorear as crianças se você não tem amor por ela? Então, eu não levo jeito com criança. Então, vê qual é o seu chamado. Às vezes o teu chamado não é ministério infantil. Às vezes o teu chamado é departamento de jovem, departamento de irmãs. Às vezes o teu chamado é para ministério de louvor. Às vezes o teu chamado, você precisa entender. Por que eu coloquei primeiro o chamado? Porque você precisa entender primeiro o seu chamado para o ministério infantil. Tá? Entendeu? Então esse amor, ele tem que aparecer em você. O teu olhar, quando você olha para uma criança, ele tem que mostrar exatamente o tanto de amor que você tem por ela, tá? 4 coisas. Ter vida cristocêntrica. Você, líder de ministério infantil, precisa ser exemplo. A sua vida tem que ser baseada na vida de Jesus, nos ensinamentos que Deus deixou aqui na Bíblia. Não adianta, eu sou líder de um ministério de crianças e quando você tá lá na rua, você não mostra isso para as pessoas que você tem vida com Cristo. Então você precisa ser exemplo, porque você precisa ser exemplo para as crianças, mas também você precisa ser exemplo para os pais. Você precisa ser exemplo
pastor da sua igreja, você precisa ser exemplo na tua rua, você precisa ser exemplo no teu bairro, você precisa ser exemplo na sua cidade, você precisa ser exemplo nas suas redes sociais. Tenha muito cuidado com aquilo que você compartilha em redes sociais. Tenha muito cuidado com aquilo que você vai comentar, as publicações de uma rede sociais, porque você precisa ser exemplo. Exemplo. Não é qualquer coisa que você pode sair compartilhando na tua rede social, não. Você quer ser líder? Você quer ser líder com excelência? Você foi chamado? Você foi chamado por Deus? Então mude isso aí. Mude a maneira. Comece a mudar. Mude. Porque eu vou falar uma coisa. A rede social hoje, ela mostra mais de você. As pessoas que não te conhecem nem pessoalmente, às vezes conhecem mais de você por uma rede social do que às vezes alguém que mora na tua rua. Pessoalmente. Só através das redes sociais. Então, precisamos ter o cuidado, porque as crianças estão nas redes sociais também. E as crianças vão pensar, eu posso compartilhar o que eu também, eu posso compartilhar isso, eu posso pôr isso, porque a minha tia da escola dominical compartilha isso. Tem que tomar muito cuidado com os conteúdos. Então, precisamos ter vida cristocêntrica. A nossa vida tem que estar baseada em todo o exemplo de Jesus e ensinamento de Jesus. 5. Visão. Tias, é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante que vocês precisam ter visão. Dentro deste número 5, porque eu coloquei 6 itens que eu coloquei. Como ser um líder com uma excelência? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos no 5 e ainda falta o 6. Este número 5, ele vai englobar muita coisa. Nós estamos falando de visão. Qual é a tua visão no ministério que você está liderando? Qual a sua visão para o ministério que você está liderando? Olha só, nós falamos 4 coisas. Falamos de chamado, falamos da presença de Deus, você precisa buscar. Falamos do amor que você tem pelas crianças, que através do olhar, a mãe precisa ver, quando você olhar para o filho daquela mãe, para ouvir o que ela está falando, quando ela te chamar, a mãe precisa perceber que o teu olhar por ela é um olhar de amor, tá? E falamos de ter vida cristocêntrica, falamos de ter a vida com Cristo, de ser exemplo. Isso tudo aqui são itens que um líder precisa ter. Precisa ter. Isso tudo aqui está muito englobado dentro do que as pessoas vão olhar para você e perceber isso de você. Olha, aquela irmã, aquela tia, ela é cheia de Deus. Olha, aquela tia tem um amor enorme pelas crianças. Que coisa mais linda. Já imaginou? Que coisa linda a gente ouvir os pais falando, olha, eu confio naquela tia, meu filho fica lá na salinha e eu sei que ela está ensinando a palavra. Porque ela tem exemplo e tem vida aqui na palavra do Senhor. Agora você imagina, você ter uma vida que não é aquela vida que você olha e seja tão exemplo assim. Os pais não vão ter confiança de deixar as crianças lá na salinha com você. Então, por isso, você precisa pensar e entender o que eu preciso mudar. A gente não é perfeito. Nós estamos aprendendo. Nós precisamos buscar mudança. Porque se Jesus mora no nosso coração, nós temos que ser diferente. Não tem como Jesus habitar aqui no meu coração, dentro de mim, e eu continuar sendo a mesma pessoa, fazendo coisas erradas, saindo da minha boca palavreados que são feios, né? Estar de qualquer maneira, com o meu corpo exposto de qualquer maneira. Não pode. Se você tem vida com Cristo, você vai ser diferente. E a diferença é exterior e principalmente interior.
Então eu vou ter todo o cuidado com o que as pessoas vão ver em mim. Há um tempo atrás, a nossa vida eram comentadas por nossos vizinhos, né? Quando a cidade é pequena, então a gente sempre fala que cidade pequena dá muita fofoca, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Digamos assim, no nosso bairro. Mas hoje nós temos também o nosso, né, digital aí, nós temos agora as nossas redes sociais, todo mundo está na rede, né? Facebook, WhatsApp, né? Todo mundo, Instagram, todo mundo está na rede. Então, outra coisa, isso também faz parte da nossa vida, isso também faz parte do nosso exemplo. Então, precisamos, sim, termos muito, 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 muito cuidado com a questão do nosso exemplo, nosso jeito de ser, nossa maneira de ser, tá? Então, agora nós vamos passar, vou continuar em outro vídeo, tá? Como eu disse, devia dar uns 3 vídeos. E a gente vai falar sobre visão e vamos falar sobre o item 6 no próximo vídeo. Daqui a pouco nós voltamos.